Bom, então vamos iniciando. Sejam todos bem-vindos a esse encontro aqui de hoje, que é o nosso penúltimo. Aqui onde eu estou tem um ruído, não sei se vocês estão escutando, mas que talvez atrapalhe um pouquinho, não? Então, ótimo. Antes da gente iniciar, de apresentar a Cleo, eu queria só informar que no próximo encontro, que é o nosso encontro de fechamento do curso aqui, eu não vou estar presente, mas o encontro então vai estar sendo coordenado pela professora Andréia, que vai estar recebendo nosso convidado, que é o professor Marcelo Ricardo Pereira. Tá bem? Então, desde já, eu vou estar ainda em contato com vocês, agora, durante e depois, também por e-mail, mas desde já quero dizer que está sendo uma experiência, esse curso, fantástica. Esse percurso que a gente foi fazendo aqui nesses 8 encontros. Então, nosso encontro de hoje é sobre o nó borromiano e o trabalho com grupos, uma leitura de Graciela Jaziner, ou Jaziner. Depois a Cleo pode corrigir essa pronúncia, que ela já está mais acostumada com a autora, que é uma autora argentina, né? Então, deixa eu só apresentar aqui a Cleo. Cleo de Medeiros é psicóloga, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é filha da URGS, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, Clínica e Cultura. Então, é minha colega de mestrado e também de orientação, junto à Andrea. Pesquisadora do Núcleo de Estudos em Psicanálise e Infâncias, o NEPES, e a Cleo tem experiência em contextos de clínica e educação. A Cleo também atende na clínica Em Tempo e em consultório particular na cidade de Porto Alegre. E esse trabalho que a Cleo vai estar trazendo para a gente aqui no curso, ele tem um pouco a ver com a pesquisa que ela está desenvolvendo no mestrado também, que entra nessa questão dos grupos, no contexto da educação, e ela foi estudando um pouco, uma autora que trabalha então com o nó borromiano, né? E eu acompanhando esse trajeto, achei fantástica essa leitura que ela traz dessa autora, e convidei ela para estar aqui com a gente, porque acho que é um tema que é pouquíssimo explorado, pouquíssimo conhecido aqui no Brasil. Eu, ao menos, não tinha notícias de alguém que trabalhasse com essa noção teórica em grupos, em qualquer tipo de contexto. E acho que é um tipo de instrumentalização muito interessante para vários contextos que a gente trabalha com psicólogos e psicanalistas aqui no Brasil. Então, Cleo, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Contigo a palavra. Bem, obrigada, Josias e Andréia, né, em primeiro lugar pelo convite, né, bom dia a todo mundo. Quero agradecer, assim, a disponibilidade, né, de estarem aqui me escutando, enfim, acho que é um espaço realmente muito rico, das aulas que eu pude acompanhar, me pareceu, assim, muito proveitoso, né, acho que é uma honra para mim estar aqui também compartilhando esse espaço com psicanalistas, professores que trouxeram trabalhos tão legais, assim, né? E acho que é isso que o Josias disse, assim, né? Quando comecei ali esse percurso do mestrado, né? Entendi que ia trabalhar um pouco a questão dos grupos, fui me aproximando dessa autora a partir da indicação da professora Andréia, e ela se chama Graciela Hassiner, né, André? Eu falo Jassner, eu falo errado, eu sei, mas para mim é mais sonoro Jassner, então até ela própria me corrigiu, eu vou seguir falando assim. Mas que, de fato, a gente não tinha, até então, muito conhecimento de autores que trabalhassem com grupos, nem na perspectiva assim, psicanalítica, lacaniana no geral, e muito menos nessa ideia mais borromiana. Assim. Então, Josias, muito gentilmente, né, fez esse convite para compor o curso, né, e acho que a ideia é realmente compartilhar esse percurso, né, de estudo, de aproximação, que não terminou ainda, e que acho que, inclusive, também, né, vai mudando com
com o passar do tempo no mestrado, né? Ainda me pergunto ali um pouco de que forma ela vai entrar na escrita da dissertação em si, mas de qualquer forma é um estudo aí que veio acontecendo e que acho que foi muito pertinente. Então compartilho um pouco disso com vocês agora. Eu vou compartilhar slides, pode ser, Josias? Claro, tá liberado aí, Cláudio. Tá. Porque, assim, eu tenho um defeito de falar um pouco rápido às vezes, então eu vou me policiar e os slides ajudam a não me perder e vocês também não se perderem. Mas me interrompam se eu tiver também, engatei a quinta marcha e fui, tá? Vocês me digam. Só um momentinho aqui, deixa eu abrir. Bom, eu vou botar para apresentar, então acho que aí eu não vejo vocês, né? Aí qualquer coisa, gritem. Todo mundo tá vendo? Tá carregando? Sim. Sim, tá aparecendo aqui. Então, bom, como o Josias já me apresentou muito gentilmente, né? Eu sou a Cléo, sou psicóloga, mestranda no PPG Psicanálise no segundo ano, né? Sob a orientação da professora Andréia. E hoje, então, eu apresento um pouco essa leitura, né, do trabalho com grupos de Nobo Romiano, a partir dessa autora argentina, Graciela Jassner, enfim. E, bom, assim, para contextualizar um pouco, né, o Josias já falou, mas trazer um pouco mais, assim, desde 2016, eu sou pesquisadora no NEPES, né, acompanho ali a equipe que trabalhou com o IRD, os indicadores clínicos de referência para o desenvolvimento infantil, e a AP3, né, posteriormente, a avaliação psicanalítica aos 3 anos, que acompanhou ali bebês e crianças pequenas em escolas de educação infantil, né, conveniadas à Prefeitura de Porto Alegre. E essa pesquisa, assim, ela é muito interessante, que ela começa lá, né, antes mesmo de eu entrar, em 2014, muito voltada para os bebês, né, para o acompanhamento dos bebês, e com o passar do tempo, a gente vai se dando conta da importância de trabalhar com as educadoras, né, numa perspectiva mais formativa, nessa ideia, assim, de que, bom, a gente precisa se ocupar de quem se ocupa dos bebês, né, então ali parece que eu já vou me envolvendo um pouco com essa temática, não apenas da educação, mas da formação e, de certa forma, dos grupos, né? Porque isso estava posto, né? Os momentos formativos de educadoras, de modo geral, são muito grupais, né? Então, se coloca ali uma série de dinâmicas que é muito interessante de acompanhar, né? Então, como começa, assim, né, a minha aproximação com a Jassner? Se tiver barulho, também vocês me avisem. Esse é o horário que passa o caminhão de lixo, geralmente. Então, eu trabalhei, né, desde antes do mestrado, eu estava trabalhando em uma escola, atualmente já não estou mais, é uma escola de educação infantil privada, né, e nessa escola, em determinado momento, surge um interesse em realizar um certo projeto ali sobre diversidades, né? Então, de poder olhar e valorizar um pouco mais essa temática dentro da escola, né? Que tomou algumas frentes de trabalho, né? Sendo elas, então, a biodiversidade, as diferentes culturas, diferentes formas de família e as questões de desenvolvimento e inclusão. E o meu trabalho, né? Eu acabei ficando incumbida dessa frente, né, de desenvolvimento e inclusão na escola, e a minha função era, além de algumas outras questões, acompanhar um grupo de educadoras que prestavam o atendimento educacional especializado, né? A gente chama coloquialmente de educadoras de AEE. E a ideia da escola, assim, era que eu fizesse realmente uma coordenação do grupo, né? Que eu supervisionasse a escrita de documentos que elas precisavam preencher, que eu orientasse intervenções, né, ensinasse algumas coisas para elas também desse lugar mais psi, né, do que é autismo, o que é TDAH, como é que intervém, regulação emocional, aquelas coisas, né, e eu, desde o início, não, acho que até por esse trajeto que eu tenho, né, com o IRD e com a pesquisa, eu não quis fazer dessa forma, assim, acho que eu tentei um pouco subverter essa demanda da escola, assim, e coloquei para aquelas educadoras que estavam ali comigo, elas eram 6, né? Então eram eu, a estagiária de psicologia e 6 educadoras,
que, bom, aquele era um espaço de circular a palavra, né? Que elas poderiam falar, falar abertamente, né? Com confiança, com sigilo, sobre as questões delas ali na escola, né? Com o seu próprio trabalho, com a relação com as crianças, com a própria instituição, com as outras educadoras. E eu entro no mestrado com uma ideia de trabalhar as questões da psicopatologia da infância, né, dos diagnósticos, na clínica, uma perspectiva bem mais clínica, de consultório, e no decorrer ali do primeiro semestre, né, muito em momento de orientação e com a Andrea, a gente se dá conta que, bom, acho que tinha uma riqueza ali nesses grupos, né, que estavam acontecendo já desde antes da minha entrada, e que eu tinha uma produção, assim, que eu fazia por conta de diários clínicos, né? Então, a cada encontro com as educadoras, eu produzia um diário clínico para, né, ter esse registro para mim, era uma coisa que ficava só comigo, não concernia a escola, né? E aí a gente decide que então essa vai se tornar a temática da minha pesquisa, né? Um pouco poder revisitar esses diários no a posteriori, né? Depois que a experiência já se acabou, e ler e tentar entender, né? O que é que se produziu nesses encontros, né? O que é que elas falaram, que reflexões surgiram, quais foram os efeitos do grupo. E para pensar nisso, assim, então a Andrea me sugere esse livro, né, da Graciela Jassner, Coordenando Grupos, uma lógica para os pequenos grupos. Infelizmente, né, no momento ele só existe em espanhol, e ele é um livro já um pouco mais antigo, de certa forma, ele tem 16 anos, ele é de 2007. E aí eu começo a estudar, então, a Jassner para me aproximar, né, mais teoricamente disso, assim, né, até depois vou trazer um pouco o que a Jassner fala da questão do empirismo no trabalho dos grupos, né, que geralmente não se preocupa, não se tem uma preocupação com uma certa lógica da atuação e é uma coisa que é no só vai, assim. Mas, enfim, eu trouxe aqui um recurso imaginário, como tinha me dito o Josias, que então, para juntar cara e crachá, né? Essa aqui é a nossa autora, Graciela Jassner, e esse é o livro, estou com ele aqui também, um carnavalzinho aqui do lado, né, sinal de que está bem lido. Essa, se eu não me engano, é a única edição que tem dele. Também quando estava organizando essa apresentação, o Josias me disse que sempre gosta de colocar uma pergunta, né? Então eu começo com uma pergunta, né? Por que a psicanálise no trabalho com grupos? Porque, de modo geral, né, quando a gente pensa, assim, nos grupos, ela fica num lugar um pouco relegado, assim, essa experiência, né, de que, bom, grupos, assim, meio prima pobre, tanto na psicologia quanto na psicanálise, né, porque é uma coisa que se faz quando não se tem muitos recursos, né, como se a gente tivesse infinitos recursos, jamais faria grupos, né. E tá bem, de fato, tem aí principalmente se a gente fala em contexto de Brasil, assim, né, de SUS, na rede de saúde mental, existe um dado de realidade, uma impossibilidade de atender a grandes demandas por atendimento clínico, né, que geralmente são para atendimento individual, né, seja de crianças, seja de adultos, né, então existe esse dado de realidade que nos coloca em um impeditivo, mas também, né, existe uma aposta que a gente pode fazer desde a psicanálise nos efeitos clínicos, nos efeitos subjetivos de uma elaboração coletiva, né, então e isso eu acho que se coloca muito, assim, né, no trabalho em CAPS, né, na rede de saúde mental, na socioeducação, em diferentes instituições e organizações. Eu acho, inclusive, que se alguém aqui tiver, né, essa experiência de trabalho com grupos, trabalho institucional, enfim, que, por favor, sinta-se muito à vontade, né, para depois compartilhar, trazer suas questões, suas reflexões, acho que é muito rico e, como eu disse, a minha ideia não é esgotar aqui o assunto, mas, pelo contrário, né, começar a falar. E a Jassner vai trazer essa leitura que eu acho muito interessante, assim, como eu disse, é um livro que já tem aí seus 16 anos, mas ela traz uma leitura do laço social que ela é absolutamente contemporânea, assim, né, que ela fala da pertinência de pensar os grupos para a prática clínica contemporânea, porque, bom, a psicanálise, né, se a gente toma ali desde Lacan, enfim, os 4 discursos, né, desde antes, assim, Lacan o tempo todo, se coloca muito nessa questão de que a psicanálise precisa pensar o estatuto do laço social no seu momento histórico, né? Aquela frase clássica dele, deixa eu ver se eu me lembro de cabeça, que renuncia à prática da psicanálise, todo analista que não tiver em seu horizonte a subjetividade do seu tempo, né? Então, acho que
um pouco essa questão que se coloca para a gente o tempo todo, assim, que a nossa clínica, o nosso trabalho não se dá num vácuo, né? Ele existe um contexto, em uma história, e, bom, a gente vive em um momento também muito ímpar, assim, dos efeitos do neoliberalismo na subjetividade, né, de novas formas de sofrimento, de um certo enfraquecimento do laço social e das formas de reconhecimento, né? Então, a Jassner vai trazer a possibilidade de pensar o trabalho com grupos desde esse lugar também, né? E aí eu trago aqui uma citação do Freud, no Mal-Estar na Cultura, em que ele vai dizer que contra o sofrimento que pode advir dos relacionamentos humanos, a defesa mais imediata é o isolamento voluntário, o manter-se à distância das outras pessoas. A felicidade passível de ser conseguida através desse método é, como vemos, a felicidade da quietude. Contra o temível mundo externo, só podemos defender-nos por algum tipo de afastamento dele, se pretendermos solucionar a tarefa por nós mesmos. É verdade, outro caminho, e melhor, o de tornar-se membro da comunidade humana. Trabalha-se, então, com todos, para o bem de todos. E esse é um texto que Freud vai trazer justamente essa ambivalência, né, das relações humanas, assim, de que, bom, exige uma renúncia pulsional, né, coloca em questão o sofrimento, mas impossível, né, viver sem. Né? Então, interessante essa saída que ele coloca, assim, né, de tornar-se membro da comunidade, e esse aspecto que eu acho que é muito relevante para Jassner, assim, do trabalhar, né, trabalha-se com todos para o bem de todos, né? Então, justamente, assim, na verdade é que as duas ideias fortes na lógica do trabalho com os grupos centrados em uma tarefa, que é o conceito que ela vai desdobrar, eu vou trazer em seguida, essas duas ideias são justamente o vínculo com outros, né, dentro da sua ambivalência, né, e a criação, né, o trabalho no sentido da criação, né, do fazer algo não adoecedor com o mal-estar inexorável do vínculo, né, da convivência. E justamente ela vai apontar isso, né, nessa contemporaneidade, né, com esse exacerbamento da individualidade, né, na dissolução de formas sociais de reconhecimento, nesse enfraquecimento dos laços, né, acho que é aquela questão do self-made man, né, o sujeito autoengendrado, que não tem desejo, somente necessidades que o capital pode suprir, né. Então, ela vai sustentar, né, que a psicanálise pode contribuir para pensar em formas de agrupamento que remediem a solidão e a segregação presente no laço social, né, mas que não necessariamente esse laço precise se balizar pela identificação como fator de ligação, porque isso a gente sabe que existe e que é, inclusive, muito forte, né, as lógicas religiosas, né, e hoje a gente vê em profusão os grupos extremistas, né, que justamente está em questão ali uma identificação a um traço ou a um líder, né, esse narcisismo das pequenas diferenças, e isso está muito forte, a gente vê, inclusive, né, um aumento dos casos de violência extremista, né, e que estão muito ligados, quando vai se puxar esse fio, à atuação de grupos, né, então, não necessariamente só por ser grupo é bom, né, mas justamente a psicanálise pode pensar, pode ajudar a pensar, né, nas formas de agrupamento que não necessariamente reproduzam essa lógica, né, essa lógica de aplastamento, de equalização, assim, né, de que todos pensam igual, todos fazem a mesma coisa, mas não, né, poder pensar o grupo como um fortalecimento do laço, né. E aí ela traz essa proposta, assim, que eu acho muito rica, né, que ela vai colocar, que também diz da delicadeza do trabalho com grupos, que é propiciar, ao mesmo tempo, uma trama grupal e um traço singular. Então, ao mesmo tempo que tu produz, né, que o coordenador do grupo, que, enfim, quem está ali em função do grupo precisa produzir uma trama, né, algo do coletivo, também precisa ter ali um espaço, um intervalo, para que algo do sujeito possa irromper, né, para que algo singular surja também, né, que possa fazer função para o sujeito. E aí ela traz, achei interessante compartilhar também com vocês, um pouco uma retomada, assim, de termos que remetem, né, ao grupo,
E ela vai trazer três termos, um deles em italiano, gruppo, né, que seria o termo para conjunto escultório de figuras, né, seja esculpidas ou pintadas, na época do Renascimento, então algo do artístico aí, da artesania, né. Depois Krupa, em alemão, né, que teria esse sentido de uma massa arredondada, né, e que então ela remete à forma circular que se colocam alguns grupos, como, por exemplo, na tradição celta, né, os cavaleiros da tábua redonda, e Grop, do Provençal, né, ali do sul da França, que seria nó. Eu acho interessante assim, essa definição. E ela coloca aqui na polissemia do termo, né, o grupo como um nó de problemas, né, um nó ali de subjetividades, um nó de questões, e também o grupo na medida em que faz nó, né, na medida em que inoda os sujeitos que participam, né. Então é interessante, né, essas diferentes etimologias, digamos, né, ao mesmo tempo o grupo ali como essa arte, né, que tem a ver com os artesãos, né, a artesania, a própria poesia, assim, mas também o nó, né, então isso que diz do artesanal, do artístico, né, mas ao mesmo tempo de algo que faz ali um enodamento. E aí ela coloca essa tensão que pendula, né, entre a massa e o que inoda, né, ou seja, entre o círculo fechado em si mesmo e o conjunto. Aí ela vai trazer, não quis me deter nisso, assim, que eu acho que é uma questão que talvez não seja tão relevante agora, mas ela vai trazer a ideia dos conjuntos, a teoria dos conjuntos de Cantor, né, que o conjunto precisa sempre incluir a falta, né? Então, ela coloca o grupo nesse lugar, assim, que o grupo sustentado como conjunto vai permitir coordenar, sabendo que todo conjunto inclui a falta, né? Não existe conjunto completo, não existe conjunto dos conjuntos, né? Enfim. E aí ela vai trazendo, retomando um pouco, assim, alguns problemas, digamos, e algumas questões colocadas desde a psicanálise, assim, nesse trabalho. E ela começa dizendo, então, que as lógicas coletivas freudianas, né, como que ele traz na psicologia das massas e análise do eu, não são suficientes para trabalhar com pequenos grupos. Né? E na psicologia das massas, o Freud fala da massa amorfa, da massa que tende a todos os extremos, né? E aí ela traz, assim, acho interessante trazer essa citação, que a experiência grupal nos confronta muitas vezes com que o ser humano não termina nos limites do seu corpo, né? Que o outro faz a estrutura. Sujeito produzido no campo do grande outro, nas encruzilhadas em que o outro pode ajudar a sustentar a estrutura. Acho interessante, assim, e lembra um pouco a ideia da banda de Mébius, né? Que o dentro e o fora, eles estão o tempo todo se entrecruzando ali, não tem exatamente uma delimitação como num círculo fechado, né, com uma borda, mas que talvez o eu e o outro, esse mundo interno e mundo externo, como Freud, né, colocava, e depois os kleinianos também trabalham muito, talvez isso esteja um pouco borrado. Aí ela vai trazer... Vocês estão me escutando direitinho, gente? Tudo certo? Estou com medo de estar travando um pouco. Tá, viu? O Josias balançando a cabeça. Tudo certinho. Tá bem. Bom, Josias eu vejo, Josias, tu é o meu termômetro. Então, ela vai trazer também, né, esse termo que se usa pejorativamente, né, do efeito de grupo, né, o efeito grupal, como algo que seria um pouco esse aplastamento das subjetividades, né? E aí ela coloca uma crítica que eu acho muito pertinente, assim, que ela diz que o efeito hipnótico de um vínculo que seja massificante, né, nesse sentido de homogeneizante, ele pode atravessar tanto essas numerosas massas, né, estádios de futebol, manifestações, enfim, como um grupo pequeno, né, mas também o pretendidamente ascético vínculo analítico de dois. Eu acho isso muito interessante da gente pensar, assim, porque o analista também pode ocupar esse lugar do líder, né, de quem induz e fazer esse efeito hipnótico, né? Então ela propõe pensar não em efeito de grupo, mas sim um efeito de massa, né, que vai estar sempre em tensão com o efeito de sujeito. Né? E que o efeito de massa, ele não se refere a todos, nem a muitos, mas sim nesse sentido das totalidades, da homogeneização. Né?
E o efeito de sujeito não, né? Onde ali a gente coloca um intervalo para que algo do desejo, algo do sujeito possa surgir, possa irromper e ter um lugar, né? Ela traz também essa crítica aqui, me parece que é a crítica mais comum que a gente vê aos grupos, né? Que é a primazia do imaginário, né? Ela diz, então, que o Lacan questionava a coisa grupal por considerar que o grupo reforçava o efeito imaginário, de alienação e de especularização. Mas me lembro da aula do Josias, né, que ele traz justamente essa virada, assim, da leitura do imaginário, que a partir do novo romiano, né, da estrutura RSI, o próprio Lacan vai localizar outra vertente para o imaginário, né, outra leitura do imaginário, que é esse imaginário articulado com o simbólico, que vai nos permitir também nos sentirmos habitando o mundo, né, e que é a sustentação de uma dimensão de amor que vai atenuar, vai fazer limite aí à crueldade do superego, né? Ela vai propor essa leitura a partir do Lacan. E que bom, assim, esse era um pouco um espaço vazio, assim, que quem ocupava naquele momento ali, metade do século XX, era a microsociologia americana, né, com Kurt Lewin, que era a teoria ali, eram os autores que se ocupavam desse trabalho com os pequenos grupos, que tinham, né, não sei quem teve disciplina de grupos na faculdade, já faz bastante tempo, mas que tinha um pouco essa ideia do jogo de forças, né, que se colocava dentro de um grupo, uma leitura um pouco mais a nível do enunciado, assim, da consciência, né, e aí ela traz que dentro da psicanálise, né, nesse momento ali pós-guerra, tem o trabalho, bastante referência, assim, do Bion, que na Tavistock, a clínica Tavistock de Londres, que é uma clínica antiga, já bem referenciada, ele propôs ali um trabalho com grupos de soldados, né, soldados que estavam, enfim, que voltaram da guerra com sequelas, com questões, e estavam na clínica, um pouco ali à margem, né, da sociedade, assim, então, sem poder voltar para sua vida de antes, traumatizados, né, com inúmeras questões, e ele propõe esses grupos de trabalho horizontalizados, né, sem líderes, para tarefas bem concretas, assim, carpintaria, pintura, né, enfim, e que esses grupos, eles tinham as suas tarefas diárias, e eles eram convidados todo dia para uma reunião geral, ao meio-dia, assim, para dar notícias do seu trabalho, para fazer reivindicações, demandas, né? E aquilo tem uma adesão enorme e um efeito importantíssimo para esses soldados, né? E aí a Jasner fala, né, que algo ali opera como um remédio para a solidão e para a segregação no surgimento de um espírito de grupo, né? Nessa ideia da trama grupal. Até ela refere um texto do Lacan, se eu não me engano, A Psicanálise Inglesa e a Guerra, acho que é esse texto, que é um momento em que o Lacan vai para Londres e passa 5 semanas lá e ele conhece o trabalho do Bion e fica muito interessado, assim. Então, a gente já vê uma abertura também do Lacan para essa ideia dos grupos. Ela vai até trazer uma ideia de que ele vai começando a pensar a ideia do cartel, né, a partir disso que ele vai vendo. Mas, enfim, também não vou me deter muito em cima disso. Assim. Mas, então, né, entrando um pouco nisso que a Jasner conceitua, assim, dos grupos centrados em uma tarefa, acho que é importante dizer que a Jasner vem de uma tradição pichoniana, né, de Pichon-Rivière, então ela toma dele, né, muitos desses operadores, mas ela vai fazer uma volta a mais, digamos, né, uma leitura própria, mais lacaniana, mais borromiana. Então, os grupos centrados em uma tarefa, né, eles são em si mesmos, né, pequenos grupos, e ela fala que o conceito de um pequeno grupo, né, o que define um pequeno grupo não é um número de integrantes, né, é até 10, é menos que 15, nada disso, né, mas seria um número de integrantes entre os quais se poderia advertir a falta de algum deles. Ou seja, uma situação em que, se alguém falta a uma reunião, a um encontro, ou que seja, a gente dá por falta, né? A gente percebe a falta dessa pessoa. Isso seria a definição de um pequeno grupo. E essa tarefa, né, o nome do grupo, grupos centrados em uma tarefa, essa tarefa refere ao inacabável, né? Depois eu vou trazer um pouco mais sobre isso, a questão da incompletude, né? Isso que nunca se deixa agarrar de todo, que falta realizar e que simultaneamente marca uma ilusão e um ideal, assim, algo de um horizonte.
E desde o dispositivo grupal, né, tá claro, tem que estar claro, né, que a realização da tarefa precisa ser com o outro, né, que o outro será necessário para sua realização. Então, é algo que não pode ser feito sozinho, né. E aí ela traz o debate que ela fez com ela mesma, assim, com relação a esse termo centrado, né, porque os grupos centrados em uma tarefa, ela pensou muito se mudava esse nome, mas que outro termo ela usaria, porque ela coloca que centrado remete à ideia de centro, logo de círculo, né, com um dentro e um fora delimitados, aquilo que eu disse antes, que separa perfeitamente, né, isso que é fora, que é dentro, e onde todos os pontos, porque um círculo ele nada mais é que infinitos pontos ali, né, e que se a gente reduz, ele também se reduz a um único ponto, né, então todos os pontos estão em equidistância do ponto central. E esse ponto central, esse centro, ele estaria ocupado em uma lógica esférica, né? Ela vai dizer. E na melhor das hipóteses, estaria ocupado pela tarefa, né? E isso moveria o grupo, mas na pior das hipóteses, estaria ocupado pelo próprio coordenador, né? E é isso que a gente vê, isso que eu falei dos grupos, né? Mais de identificação, mais de extrema direita, a gente vê que o centro desses grupos, muitas vezes, é o líder, né? E isso é uma lógica religiosa, uma lógica que produz um sentido único, uma certeza, né? E justamente ao contrário do que ela quer propor, né? Então ela se resigna que vai usar o termo centrado, porque justamente ela vai trabalhar com uma ideia de centro de uma lógica borromiana, né, em que o centro é essa complexa superposição de buracos, né? Esses buracos das figuras topológicas que vão justamente nos permitir pensar, né, a vinda do sujeito, né? Então, a tarefa nesse lugar, nessa forma de pensar o centro, vai remeter ao buraco, ao vazio, né? Como o objeto A, né? Causa de desejo, né? Então, o índice da falta e motor da criação, né? A tarefa precisa estar nesse lugar. E que a tarefa também vai ter que dar lugar a uma produção singular, ao mesmo tempo em que ela, né, vai precisar do outro para acontecer, ou seja, ela se tece em uma trama coletiva. E aí vem muito o trabalho do coordenador, que depois eu vou falar também um pouco mais, né, de garantir esse espaço, né, de que a realização da tarefa possibilite esses efeitos singulares ao mesmo tempo que coletivos, né, então ter esse espaço. E, bom, a tarefa pode ser o que for, né, como, né, na situação do Bion, que eram ali coisas muito concretas, como carpintaria, pintura, limpeza, né, mas também pode ser uma tarefa mais intelectual, né, de pensar algo, de escrever algo, enfim. Isso aí vai muito de cada grupo, né, ela coloca que não tem, não tem uma definição fechada da tarefa, né, mas sim o que se configurar em cada grupo. Então, acho que se a gente para pensar nesse grupo que eu acompanhei, né, como um grupo centrado em uma tarefa, a tarefa ali de início, né, era pensar a inclusão, né, os processos inclusivos das crianças, mas depois aquilo também se subverte e dá lugar, né, a pensar o trabalho delas, né, e poder produzir algumas reflexões a partir disso e, enfim, questionar um pouco o seu lugar ali também. E a Jasner, trazendo essa ideia borromiana, né, ela vai colocar que o grupo ele também produz um enodamento da mesma forma que o enodamento do sujeito, né, nesses três registros. Assim. Então, ela vai colocar, e essa imagenzinha ela está no livro, né, eu peguei dali, ela vai colocar essas três dimensões que, em seu excesso, né, causam sofrimento ao sujeito. Então, no real, né, o gozo, no simbólico, o super-eu, o super-ego, e no imaginário, o narcisismo. Né? Então, ela vai dizer que mesmo num grupo, tanto num grupo quanto no próprio sujeito, né, um bom enodamento buscaria que cada um desses registros perdão, faça limite aos outros dois, delimitando e inodando gozos, no real, interrogando e movimentando as posições mais sacrificiais quando o sujeito se entrega ao seu próprio super-eu, simbólico, e questionando os mortíferos narcisismos em que o sujeito individualista de nosso tempo se refugia, né, imaginário. Nesse sentido, assim, né, o que eu falava antes da banda de Mébius,
né, desse eu e outro, esse dentro e fora, que não está bem delimitado, né, ela vai trazer as questões de alienação e separação, que, de novo, né, vamos se colocar, quando a gente pensa a constituição de um sujeito ali, mas também se colocam nessa produção grupal, assim, nesse enodamento grupal, né? E nessa ideia, né, lacaniana da alienação e separação, só se pode ser alguém se primeiro nos alienamos no campo do grande outro, né? Então, só depois de se alienar, a gente pode produzir uma marca própria, né, nesse movimento de separação. Então, ela sustenta que nos grupos, para que haja essa produção de um traço próprio, né, esse movimento de separação, é preciso que haja esse alojamento subjetivo, né? Então, uma experiência de alienação. E é muitas vezes um momento do grupo se definir como grupo, né? Então, o que nos identifica como grupo, o que nos aproxima, nos assemelha, que às vezes, como psicanalistas, talvez, né, se fique um pouco, não dá para criar isso é muito do imaginário, é identificação, não, mas é importante, né? Porque o coordenador vai ter que estar disponível para propiciar essa trama, desculpa, e depois permitir o seu rasgo, né? Eu acho interessante isso, assim, pensar o grupo como uma malha, né? E que, bom, o efeito do sujeito produz aí um rasgo, né? Um rasgo que é sempre próprio, sempre individual. E a função do coordenador, né? Dar esse espaço, ter essa delicadeza. Como eu disse lá no início, assim, né? Por que a Jassner vai trazer essa importância de pensar uma lógica para os grupos? E aí, uma lógica borromiana. Ela vai trazer uma crítica, assim, a um excesso de empirismo e imaginarizações intuitivas no trabalho com grupos, né? Como se não houvesse necessidade de pensar uma operatória, né? De definir um destino, de pensar a intervenção, né? Como algo um pouco mais formalizado, não necessariamente cristalizado, mas uma formalização lógica, né? E que geralmente o trabalho com grupos no só vai, como eu disse. Assim, como se não precisasse, né, de algo que sustentasse, assim, essa operatória, né. Então, ela coloca, né, a importância de uma lógica para os pequenos grupos, que vai ter, né, justamente por isso, efeitos nas intervenções realizadas e na própria travessia do grupo, né, que então, partindo de uma lógica, fica mais claro, né, onde mais ou menos se pretende chegar, ainda que sempre vai ter uma dimensão aí de surpresa, né, não é algo fechado, cristalizado, mas sim uma certa direção, uma vetorialização. Então, nesse sentido, ela coloca essa pergunta, né? Onde fica o lugar do coordenador, né? Nisso tudo. E nisso tudo que ela já trouxe, né? Já que o coordenador não é um líder, né? Não é um ideal, né? Então, qual que é a função ali do coordenador, né? E aí eu trouxe essa citação um pouco compridinha dela, eu vou ler porque eu acho que ela é muito boa, se vocês me permitem, que ela vai dizer que a falta é propiciatória. A tarefa de um coordenador não é trabalhar para que tudo se complete, mas sim, ao contrário, sustentar uma operatória que ajude a recriar a falta, a bordeá-la para que se torne suportável. Não para preenchê-la, mas sim para fazê-la funcionar como um eixo de trabalho, de produção. Pensar os grupos desde uma lógica da incompletude define um modo de ler e uma direcionalidade nas intervenções, mas basicamente indica que o coordenador trabalhará sabendo que não há palavra e, portanto, tampouco interpretação, olha o meu autofar, que possa cobrir de forma absoluta o real do grupo. Então, acho interessante, assim, acho que isso ela explica bem, assim, né, um pouco esse lugar da lógica dos grupos e também já começa a delimitar o lugar do coordenador, né, de quem coordena o grupo, assim, desde esse lugar da incompletude, né, de que a própria tarefa também vai estar nesse lugar, né, tá bem? Atingimos a tarefa, mas sempre vai ter algo de um resto, né, algo que fica e que, bom, precisa ficar, né. Já? Tá certo, tá. Achei que tinha passado mais um. Aí ela vai propor também, isso eu achei interessante, infelizmente não pude acompanhar, acho que teve um dos professores aqui do curso que trouxe a questão do sintoma, né, Josias? Acho que seria uma interlocução legal, mas ela traz a ideia da tarefa também em relação ao sintoma, né, que é a função do sintoma na estrutura
é manter essa estabilização, né? Ela serve como um quarto elo. E o grupo, né, mais especificamente a tarefa, ela vai dizer, se coloca como um quarto nó, né, que ajuda a encontrar novas vias de gozo e produzir efeitos estabilizadores, né, justamente via criação, via trabalho, artesania, né, e que a tarefa tem essa função, assim, de propiciar um melhor enodamento, como ela diz, né, grupal, mas também um enodamento da estrutura do sujeito, né, ou seja, esse efeito singular e também coletivo, né. Mas, claro, isso é algo também que ela não vai se deter muito, acho que ela traz como uma proposta, também compartilho aqui com vocês, que me parece bastante interessante, assim, da tarefa justamente nesse lugar, assim, de uma estabilização, enfim, de algo que tem um efeito de sujeito e também um efeito de grupo, né. E aí ela vai falar, então, né, da coordenação dos grupos, né, da intervenção do coordenador. E aí ela vai falar como analista, né, o coordenador dirige uma operatória, né, que dirigir não é controlar, mas sim orientar, vetorializar, né, e direcionar suas intervenções em algum sentido. E esse sentido vai ser justamente, né, que o eixo sobre o qual se intervém ronda sempre a questão da castração, né, a lógica da incompletude, desse não todo, né. E aí ela vai trazer, né, por que o coordenador intervém, né, ela vai colocar um deslizamento da interpretação como a filha bonita, né, como o baluarte hegemônico da operação psicanalítica. Assim. Então ela toma a ideia de intervenção, que ela refere, né, essa linhagem institucionalista com Luhou, Mendel, Lappassade, mas para dizer que um coordenador não só interpreta, e aí ela coloca uma certa diferença de algumas ideias do Pichon, né, que em algum momento ele coloca isso, assim, de que, por exemplo, um grupo operativo, né, tem um pouco esse lugar de que o coordenador, ele traz interpretações para o grupo, né, e ela diz que um coordenador não só interpreta, né, que falar de intervenção vai marcar um campo muito mais amplo de operação, e isso eu acho muito relevante, assim, uma certa renúncia a leituras que ofereçam uma promessa de visibilidade e transparência, né? Ou seja, não é porque alguém diga a verdade que o outro se cura. Na clínica a gente vê muito isso, né? Às vezes o paciente desvela algo ali, né? Consegue colocar algo em palavras, mas não necessariamente aquilo vai fazer um efeito, né? Às vezes tem um outro trabalho a partir da verdade que é um certo reposicionamento, né? Que é bom, o que é que eu faço com isso, né? E que nos grupos da mesma forma, assim, né? A função do coordenador às vezes é justamente o contrário, assim, né? Não colocar isso, as questões nesse campo da visibilidade, da transparência, mas é justamente poder descristalizar algumas coisas, poder sustentar uma dúvida, um intervalo, um não saber, né? Isso também é intervir. Então, nessa perspectiva, assim, a operatória, né, tanto do analista na sua clínica, né, ou do coordenador do grupo, não se trata só das interpretações somente, né, mas vai operar com essas intervenções no imaginário, no simbólico, no real, né, isso sei que a Alba Flessler trouxe aqui, o Josias também, né, e que mais além, né, dessa verdade verdadeira, né, a verdade dos fatos, ou essa verdade que curaria, né, a intervenção precisa produzir mudança, né, o Pichon vai falar da operatividade, você precisa operar algo no grupo, né, e no sujeito também. E que o coordenador precisa, então, se manter atento aos tempos da transferência na sua intervenção, né? Nesse sentido, assim, né, de um momento de uma transferência mais imaginária, né, de criação de uma trama grupal, talvez não seja o momento de produzir um corte, ou às vezes sim, né, quando isso já está se exacerbando, né? Então, essa delicadeza que o coordenador precisa ter de entender o momento do grupo, o momento da transferência, para produzir a sua intervenção, que vai ir, enfim, em inúmeras direções também, a gente não categorializa, né, as intervenções de um coordenador, ela se produz, ainda que dentro de uma lógica, mas num aqui e agora, né? Às vezes é uma risada, às vezes é algo ali em ato, né, que se coloca, às vezes é
finalizar o grupo um pouco mais cedo, enfim, né, como na clínica se produz ali no laço, né, e na transferência. E bom, a direção, então, da intervenção, ela vai estar sempre muito voltada para a produção desse intervalo, né, como eu vinha dizendo, especialmente no que tange esses sentidos e as certezas cristalizadas. E acho que em se tratando de grupos, isso é sempre muito primordial, assim, porque é, sim, um dos efeitos do grupo, muitas vezes, se direcionar para uma produção de certeza, né? Para que todo mundo concorde, todo mundo pense a mesma coisa e aquilo apazigua, assim. E a função do coordenador é justamente suportar que não, né? Que haja diferença, que haja intervalo, que haja dúvida, né? Porque também a função do coordenador transmitir, né, a inscrição da falta, da demora, ao mesmo tempo que construir essas pontes, né? Então, acho que essa delicadeza e essa quase ambivalência, assim, do trabalho é muito rico, assim, que precisa produzir a trama, né, que é a loja, que dá um lugar imaginário ali para o sujeito, mas também um traço que marca algo que é próprio do sujeito, que é singular, né? E aí eu já cheguei, acho que um pouco mais ou menos no final, assim, porque eu pensei em trazer uma vinhetinha, né, de dessas reuniões das educadoras. Tem um tempo, né? Ah, tem bastante tempo. Em que, nos meus diários clínicos, né, retomando eles, eu encontrei uma cena que eu achei muito rica, assim, muito bonita, e que é muito interessante porque talvez na hora eu não tenha me dado conta, né? Mas na leitura do meu diário, um pouco nesse a posteriori, eu vejo ali uma potência, assim, que vou contar para vocês agora. Então, nesse grupo, né, essas 6 educadoras, uma delas era uma educadora, assim, muito disponível para as crianças, brincava, assim, com muita disposição, ela era realmente muito interessante, assim, de acompanhar ela no trato com as crianças, mas ela tinha uma fragilidade muito dela, assim, tinha tido questões ali de saúde mental, né, algumas crises de pânico na escola, a pandemia também acabou exacerbando muito, né, essas questões, ela ficou com muito medo, então era uma educadora que ao mesmo tempo que tinha essa potência, né, essa beleza, assim, no trato com as crianças, ela também era muito frágil, ela precisava, ela própria também, de um certo colo, uma certa borda, assim. E essa educadora, ela participa muito dos grupos, né, participava mais escutando, assim, ela não falava muito, mas um certo dia, acho que ela vem mais angustiada e ela pede, né, para compartilhar uma situação com as colegas, e aí ela começa a contar, né, ela tá numa turma de crianças de 2 a 3 anos, que não é uma idade muito fácil, né, para quem conhece as crianças da cidade, enfim, é uma idade um pouco desafiadora, assim, e ela estava numa turma dessa idade, e tinha um menino na turma que ela sentia que testava muito ela. Então, por exemplo, estava descendo para fazer alguma atividade pelas escadas, e ele estava junto com ela, ele simplesmente parava no meio da escada, sentava e não queria mais descer, não queria subir, e aí começava a espernear e a gritar e fazer uma cena. E a escola tinha uma infraestrutura assim que ela era muito aberta, então tudo ficava mais exposto, assim, né? A secretaria via, né? As outras professoras viam. Ela se angustiava muito com isso, porque não tinha jeito do menino voltar, assim, e aí vinha outra educadora da turma e ele ia tranquilamente. Então ela se angustia muito com aquilo, porque acontece reiteradamente, né? Essas cenas que ela refere como birras também, mas ela se pergunta, né? Assim, o que que eu estou fazendo de errado? Será que é comigo? Eu não posso mais me ocupar dele? Mas, puxa vida, né? Como assim eu não consigo lidar com uma criança se meu trabalho é lidar com as crianças, né? E aí é muito interessante o efeito que se produz, porque na hora não é intencional da minha parte, mas eu não falo nada. E as outras educadoras começam a rir e começam a falar, ai, porque isso é normal, porque é assim mesmo, e começam a compartilhar as suas histórias. Né? Porque eu tive uma turma que uma criança era assim, assim, e aí aquilo que eu dizia para ela não fazer, ela fazia me olhando, né? Essas questões assim desse desafio que ela coloca, né? Desse testar. E aí uma delas, e essa professora que trouxe o relato escutando, assim, né? E as outras compartilhando e dando risadas e diz, ai, tu lembra dessa criança que depois foi tua e contigo ela fez também, enfim.
E aí, no final, assim, uma meio que, né, ri, fala, e elas, mas eu acho que eles fazem isso quando eles sabem que eles podem confiar na gente. E aquilo foi muito bonito, assim, de reler, e eu acho que talvez ajude a ilustrar um pouco, né, isso que eu vim trazendo, assim, de qual o lugar do grupo, qual a função do grupo, né, porque nessa situação aquilo foi importante para todas as educadoras, para produzir algo de um comum, né? Essa trama grupal, em que todas ali compartilham algo e tem essa experiência um pouco validada pelas outras, né? Na medida em que é algo que todas viveram, mas que também faz um efeito importantíssimo para essa educadora específica, né? Que, bom, o problema não é com ela, né? Ela pode mudar esse olhar que ela vinha tendo, que era muito super egóico, assim, né? Do chicotinho, o problema é meu, é comigo, eu que estou fazendo errado, eu não sou uma boa professora, e dar um outro lugar para isso, que, bom, talvez ele confie em mim, tanto que ele consiga mostrar aquilo que ele está guardando só para mim, né? E eu tenho condições de dar conta disso, porque aqui eu sou adulta, porque as minhas colegas também passam por isso, né? E bom, aquilo tem um efeito para ela de mudar essa narrativa, né? Que vinha cristalizada, que vinha numa certeza, né? Ao mesmo tempo que faz um efeito de grupo, né? De identificação, de comum, de traços, assim. Então, pensei em trazer essa cena, acho que teriam outras, assim, mas porque me parece que ela ilustra de um jeito bonito, assim, e ao mesmo tempo também o próprio lugar do coordenador, assim, porque eu não falei nada nesse momento, eu não precisei falar nada, né? Porque eu poderia talvez ter tomado a frente e ter dito para ela, bom, mas quando uma criança faz birra, ela precisa se regular e você tem que fazer não sei o quê, não sei o quê. Não tinha nada a ver. Eu ia obstruir uma discussão entre elas que foi riquíssima, né? Que não precisou de mim ali. Então, talvez inconscientemente, mais do que conscientemente, tenha sido uma escolha naquele momento não intervir, né? Permitir essa produção ali delas, muito autoral, de um comum ao mesmo tempo de um singular. E eu acho que o que eu tinha para trazer era mais ou menos isso. E aí eu trago aqui, porque estudando a Jassner, eu fui me deparando com alguns outros autores, né? Como o Josias já tinha comentado, de fato são poucos que a gente conhece que trabalham com essa temática dos grupos e numa perspectiva lacaniana, né? Mas pesquisando a gente encontra algumas coisas, acho que era relevante compartilhar com quem tiver interesse também, né? Então, além da própria Jassner, que tem outros livros também, tem alguns que ela se detém mais na obra do Pichon, que ela tem alguns artigos dela, né? Então, o livro do Coordenando Grupos. Depois, esse autor também que eu encontrei, um autor inglês, o Macário Giraldo, se não me engano, que ele fala dos diálogos no e do grupo, né? Perspectivas lacanianas no grupo psicanalítico. A Dana De Lucia, também, Lúcia, não sei, Lúcia, que ela tem uma tese de doutorado, não me lembro quem orientou, mas é na USP, que ela trabalha, ela faz toda uma retomada de vários autores, né, que trabalham com grupos dentro da psicanálise ou não, e ela vai trabalhar, então, a atuação do psicanalista com grupos e instituições, teoria e relatos de intervenção a partir de Freud e Lacan, é bem interessante, eu recomendo, e ela está disponível no banco, né, de teses da USP. Aí aqui da URGS, né, nós temos uma dissertação de mestrado da Marisa Waperchowski, orientada pela professora Luciana Deconte, se não me engano, que ela fala da passagem adolescente em contextos de vulnerabilidade e exclusão social, e nesse trabalho ela vai discutir alguns momentos de grupo em que ela vai conceitualizar muito bem, assim, então vale a pena para quem tem interesse na própria temática também, né, na vulnerabilidade. E esse artigo da Okamoto, Broyd e Vicentin, que é bem recente, agora de 2021, que ela se detém um pouco sobre o Pichon River, né, e tem essa proposta de uma psicossociologia latino-americana para os tempos de hoje, né, então elas dão uma retomada, e a Emília Broyd tem trabalhado com essa questão dos grupos, né, numa perspectiva lacaniana, acho que ela está, se eu não me engano, é o pós-doc dela, né, Josias, que ela está trabalhando com essa formalização, então vale a pena daqui a pouco, né, ficar atento aí para as produções dela nesse futuro próximo. E, bom, acho que era isso que eu tinha para trazer. Falei que nem uma matraca, espero que tenha dado para entender. Mas agradeço muito de novo, né, o convite do Josias e da Andréia.
Estou muito contente e a disponibilidade, né, de vocês de me escutar hoje. E acho que é isso, né? Acho que agora a gente abre, né, para vocês compartilharem as questões de vocês, as experiências de vocês. Quero muito poder escutar também. E é isso, gente. Vou parar de compartilhar para ver vocês. Muito obrigado, Cléo. Acho que foi uma apresentação muito clara da proposta, né? Inclusive, para a gente pensar, acho que valeu muito a menção à questão do cartel, porque mesmo quem não trabalha com grupos na sua prática de trabalho, quem estuda a psicanálise, especialmente a psicanálise lacaniana, já tem mais familiaridade com o que é estudar em cartel, né? Que é justamente um processo de grupo também. E se eu não me engano, é nesse período que o Lacan está desenvolvendo as questões em torno do nó borromiano, a partir do seminário 21, que, ao menos no seminário 22, ele fala sobre isso, mas que ele vai formalizar também essa proposta de grupo, em que o mais um entra nessa função de que seria uma certa coordenação, né? Mas tem todo um trabalho com as equivalências dos registros do real, simbólico e imaginário, que vai estar presente no trabalho com grupos, na formação em cartel, nos estudos de cartel. E acho que o próprio exemplo que a Cleo traz é interessante porque também não é um trabalho de grupo terapêutico, tradicionalmente falando, é um grupo formativo, né? Um grupo de Fim de formação de trabalho? professores, de trabalho, então é um outro uso que a gente pode dar para essa função, pensando do ponto de vista da psicanálise também, né? Nós já temos aqui comentários no chat, Lívia levantou a mão, então acho que passamos a palavra primeiro para a Lívia. Bom dia. Ô, Cléo, eu queria te parabenizar. Que apresentação bacana, que legal te ouvir, sabe? Ai, Você fala de um obrigada. jeito super agradável, com segurança, e assim, conhecimento muito, muito útil, né, pra gente, provocativo também. Eu achei legal quando você falou da falta, a gente pensa na falta para o cliente, né, para a pessoa que busca a gente, e a gente também sente essa falta muito, né? A gente quer ajudar de maneira completa, é impossível. E assim, quanto aos grupos, é, eu acho que hoje em dia, não sei, nos outros estados, e em Minas aqui pelo menos, o trabalho em grupos tem sido cada vez mais valorizado. Nas instituições, tanto nas escolas como nas empresas, em todo tipo de instituição, porque parece que as pessoas estão tendo muita dificuldade de interação, de aceitar as diferenças dos outros, de trabalhar em conjunto, de funcionar bem quando estão em grupo. Então, o psicólogo, de maneira geral, não só o psicanalista, mas assim, todas as áreas de psicologia têm sido convocadas a trabalhar essas dimensões que não se conectam nas instituições. Eu lembrei muito do Curtil, né? Você deve conhecer o Curtil, lá da Não, Bélgica. O Curtil é uma instituição se não me engano, é do Millet, né? Não sei. Ela lá na Bélgica tem crianças, sobretudo com autismo e psicoses, né, na infância. E tem até eu vou botar o link depois então no chat, tem um documentário muito interessante sobre o Curtil. E assim, só mesmo te parabenizar. Eu gostei muito mesmo da sua apresentação. Eu vim, sinceramente, eu vim sem pretensão nenhuma, assim, viu? Eu vim e falei, uma psicanálise em grupo, assim, né? E foi ótimo. Obrigada pelo que você ensinou aí hoje, viu? ai, obrigada, querida. Fico super contente com esse retorno. E acho que tu falou até de duas questões assim, interessantes. Uma, eu acho que é esse momento que a gente vive, né, também de um certo pós-pandemia, assim, em que a gente, bom, passou por anos aí muito difíceis, especialmente no Brasil, né, em que o outro também era uma ameaça, né, então como é que a gente se relaciona, e também todo esse contexto político, assim, de que o diferente é meu inimigo e precisa ser aniquilado, né, então, de fato, assim, como a gente retoma um laço, né, que produza algo, né, não no sentido da produtividade capitalista, mas de que produza isso, criação, mudança, né? E aí tu traz outra questão que a Jassner não fala, mas que eu fico pensando, assim, também, que são os grupos de crianças,
né? Como pensar também os grupos de crianças e o lugar do psicólogo, do adulto ali também, né? Tem aquele artigo bem clássico de que uma criança pode fazer pela outra, né? Mas acho que isso colocariam outras questões também para a gente estudar, assim, mas confesso que não me detive muito ainda em cima disso. Isso é só um parêntese, assim, que eu trabalhei com um grupo de casais, né? E Hum, quando eu era jovem, porque eu fiz muito encontro de jovens, eu não era psicóloga, não tinha nada a ver com psicologia, mas eu trabalhava, na época era a igreja, hoje eu nem tenho religião, mas a igreja punha quem fazia o encontro de jovens para ajudar no encontro de casais. E esse saber que você falou que as professoras trouxeram era interessante porque as próprias pessoas que eram as participantes de outro encontro traziam seus saberes, né, para outros grupos. E isso era muito mais, às vezes, relevante do que as pessoas que já tinham saberes prontos, né? E eu vejo muito isso também no Curtil, que foi a instituição que eu mais estudei, por isso que eu estou citando ela. No Curtil, eles valorizam todos os saberes, eles juntam todo mundo para fazer uma reunião semanal e para falarem sobre o que eles observaram durante aquela semana das crianças que frequentam o Curtil. E assim, às vezes tem um saber que vem do estagiário, sabe? Uma pergunta que o estagiário faz que ninguém tinha movimento. pensado naquilo. Porque para os outros aquilo é tão pequeno, mas para o estagiário aquilo não é óbvio. Então ele faz a pergunta certa. Então eu achei muito bonito o recorte que você trouxe. Uhum, uhum. Mas que interessante essa tua experiência com grupos de casais, como é que era? Engraçado, né, que eu aprendi uma coisa nessa experiência que eu trouxe para a vida, assim. Quando um casal falava, eu trabalhava nessa parte de cartas e tal, que ele falava assim, eu te amo. Então, se eu digo para você, Cléo, te amo, você fala, te amo. Quando eu digo te amo, eu penso no meu conceito de amor. E quando eu escuto te amo de você, eu penso também no meu conceito de amor, porque é o que eu entendo por amor. Então, eu espero de você as atitudes que eu teria. Se você não faz isso por mim, eu entendo que você não me ama, que você falou uma mentira para mim. Então eu pedia para um escrever para o outro uma carta dizendo o que é amor para ele. Eu dava uma semana para a pessoa fazer isso. Pode escrever com calma durante a semana, vai escrevendo aos poucos. Então daí a pessoa lia para outra o que é amor para ela. E daí no final ela falava eu te amo. Então eu te amo do jeito que eu li para você. Sabe? É isso que para mim é amor. Se eu te amo, se amor para mim é te ajudar, eu vou te ajudar. Então, assim, era interessante porque na hora que a pessoa lia, a outra ficava muito espantada. Tipo assim, ela se sentia amada porque ela via que aquela pessoa fazia exatamente aquilo que ela escreveu para ela, mas ela não era amada do que ela entendia por amor. Ela amava como ela entendia amor. E isso resolveu muitos casais, porque eles tinham um conflito de linguagem, né? Eles não tinham um conflito de sentimento. E isso foi muito bonito de ver. Você vê, essa criança tinha com a professora um conflito de linguagem. Talvez ela não soubesse falar, mas ela agisse. Então, no Uhum. ato dela, ela demonstrava o pedido que ela tinha endereçado para essa professora. Por isso ela só agia assim com ela, né? Era endereçado. Interessante, né? É bem isso, acho que no encontro tá sempre posta uma dimensão de desencontro, né? Então também no grupo isso se coloca muito em questão. E acho que isso que eu tentei trazer um pouco da função do coordenador é dar lugar, né, para esse desencontro e não criar essa igualdade, né? Então todo mundo vai amar do mesmo jeito, né? Amor é uma coisa só, justamente, né? Ali, tu tem uma trama grupal, algo que se produz num grupo, mas tu também tem o cada um, né? E tem esse lugar, assim, então, muito interessante, que legal, legal a tua função ali também. A Obrigada. Marta tinha feito alguns apontamentos lá no início da aula. Não sei se Marta está em condições de falar, se quiser comentar o que que tu tinha referido. Eram Tá, referências de trabalho com grupo também, né? sim. Obrigada. Sim, muito bom esse trabalho que a Cleo nos apresentou, né, dessa psicanalista argentina com grupos. Gostei muito, não conhecia. E vocês veem essa tradição argentina com grupos, né? Que o comentário que eu fiz foi sobre isso, que
isso que a Cleo no início falava, que hoje os grupos, a justificativa é como é que é o parente pobre, né, na psicanálise, que a psicanálise é individual, né? Mas nesse livro do Florent Gabarron Garcia, publicado no Brasil, se não me engano, ano passado, ele faz uma história dos grupos na psicanálise. Ele faz uma história do que ele chama psicanálise popular. E nessa história, ele lembra que o Reich, nos anos 20, criou o movimento Paul, Sexo e Política, e jovens que militavam nos partidos, Partido Comunista, talvez, ao qual o Reich era afiliado, o Reich propunha no partido fazer reuniões com jovens para discutir temas que os jovens estavam querendo falar. Então, ele criou os grupos dentro da psicanálise, né, que era falar da sexualidade, né, e estava dentro do que o Freud também já tinha proposto, a importância da sexualidade. Então, ele fazia esses grupos que não seriam grupos especificamente terapêuticos. As pessoas não, acho que talvez não se vissem esses participantes como fazendo uma terapia de grupo. Eles se viam falando de um tema comum, né? Uhum. Então, isso que é importante. E aí, nos anos 20, isso se prolongou e foi dar lá também na Guerra Civil Espanhola, que o pessoal também estava trabalhando com grupos, e a Mari Langer, então, saiu da Áustria, passou pela Espanha e chegou em Buenos Aires, e a Mari Langer levou os grupos para Buenos Aires. E ela fez grupos de mulheres, aí também, grupos de mulheres, ou seja, um tema comum, e o grupo se organiza em cima desse tema comum, que é uma questão da dona de casa, aí, anos 60, né? Então, que ela estava trabalhando. E aí o Pichon também já está trabalhando, né? E o Na Pichon, própria Argentina, né? exatamente. E ele tem uma formação na Inglaterra, né? Ele fez análise na Uhum. Inglaterra. Sem dúvida, ele pegou algumas coisas também dessa experiência dos grupos de trabalho do Bion, né? Uhum. Centrado na tarefa e tudo, né? E Uhum. então, só para ver como tem essa questão dos grupos, ela está desde o início, né? O Freud realmente ele questionava essa questão do líder, né? Da Desse massa. imaginário da massa, isso tudo, mas por fora disso, as pessoas começaram a trabalhar com grupos independentes, né? Porque não era o grupo de massa, era o pequeno grupo. Já vinha se fazendo pequenos grupos, né? Então, o grupo que interessava para a psicanálise eram os pequenos, não as massas. Então, fazer esse recorte. E aí, quando o Lacan criou os cartéis, ele queria fazer uma forma de sociedade que se organizasse por cartéis e não por grupos, né? Então, qual é a diferença entre o cartel e o grupo, né? Então, essa que era um grupo de estudos em que se escolhia uma pessoa de fora, que era o mais um, né? Então, para mostrar que o grupo ele não é fechado, né? Mas ele é aberto, né? E o que reunia o grupo era o tema comum, assim como a tarefa comum, Uhum. né? Seja os adolescentes que falavam sobre sexualidade nos anos 20, as donas de casa da Mari Langer em Buenos Aires nos anos 60, né? Até Sim. os grupos nas escolas, grupos de professoras, né? Então, o tema comum é o trabalho de ensinar, né? Trabalhar com as crianças, então o próprio trabalho com as professoras em grupo, né? Que não é uma terapia, mas é um trabalho em grupo, né? Então, acho Uhum. que são questões que dá para se ver que tem vários tipos de grupo. Tem um grupo que é terapêutico especificamente, tem esses grupos que a parte terapêutica faz parte. Sim. É centrado numa tarefa, mas nessa tarefa você trabalha a angústia, essa questão do que o pessoal colocou ali, essa quebra do narcisismo, né? A ruptura. E eu fiquei só com uma dúvida no teu slide do rasgo. É tua tradução a palavra rasgo ali, da malha? Tu disseste que tu gosta de pensar na ideia da malha. Deixa eu reencontrar aqui só um momento. Mas, se eu não me engano, foi ela. Eu tomei o termo dela. É que em espanhol rasgo é traço. Por isso que eu te perguntei se tu que estava traduzindo o rasgo dela, traço, ou ela tinha usado outra palavra em espanhol. Deixa eu tô com a página aqui, eu vou só ver se eu reencontro. Eu não sei se pensei assim, não, vai ver que a Andrea já deu uma revisada aí no livro, porque o livro ainda não está traduzido, né?
É. Então, a gente tem os falsos cognatos, falsos amigos, quando a gente acha que a palavra rasgo em português e a palavra rasgo em espanhol é a mesma coisa. Mas, na verdade, o rasgo em espanhol quer dizer traço, inclusive no papel, tu faz um traço no papel. E o E que não rasgo deixa de em fazer sentido com o que ela está dizendo, né? a ideia de um corte, né, de uma É, ruptura, né? Mas o traço também é uma marca, é. né? Então, talvez essa ideia da marca que ela queira colocar, né? Então, a palavra tracionário, que o Freud usou a identificação com o traço do outro, um traço único do outro, né? O Einzige, que o Freud usou lá na Psicologia das Massas, né? Hum. Que é esse traço do líder, né? Então, nesse sentido, né? Enquanto que o Lacan daí vai recuperar esse conceito e vai criar o conceito de tracionário, né? Para trabalhar. Então, só para ver que traço Uhum. nesse sentido, né? Tem a ver com uma marca. Então, o que que ela estaria colocando ali naquele trecho do livro, aí só para retomar depois, futuramente, uma releitura. Claro, mas com certeza a ideia de malha, né? Se refere a essa trama que ela É fala, a trama, né? Ela exatamente, pensando na precisa. trama. Agora, o rasgo, então, é essa marca da trama, mas não um rasgo de rasgar. Não Não, se faz. não de se desfazer, né? Mas da Não se marca. desfaz, não de fazer um buraco, né? Porque tu pode numa malha rasgar e fazer um furo, Uhum, né? Então o rasgo de furo não é um furo, é um rasgo de traço, é nesse sentido, então. uhum, Só para uhum. quando tu for retomar, dar uma olhada lá para ver Claro. Não, no texto obrigada, Marta. dela, cuidar quando a gente lê em espanhol, né? As palavras é a mesma palavra, mas não, É. mas o Não, sentido é e outro. traduzir sempre é inventar um pouco, né? Exatamente. Tem que ver o Mas contexto bastante, né? e acho que tu falou algo assim que também eu não trouxe, mas só antes da Valéria falar ali, fiquei me lembrando que ela coloca. É uma pena que ela não desdobra muito, mas ela traz no início do texto o quanto ela sustenta que os grupos monossintomáticos, né, ou seja, grupos de borderline, grupos de pessoas com, sei lá, anorexia, enfim, quanto os grupos monossintomáticos, ela não recomenda tanto, ela não gosta de trabalhar tanto, justamente porque ela pensa, pelo que eu entendo do pouco que ela escreveu, ali algumas coisas ela só coloca sem muito, né, explicar, mas porque ela pensa nesse lugar da tarefa, né, de que o grupo precisa ter algo pela via da criação, né, que vai ser motor e que vai Uhum. produzir né, um enodamento grupal, mas também uma função ali singular, né, e que esses grupos monossintomáticos, muitas vezes, eles não conseguem sair desse lugar da queixa, né, assim, e de uma identificação, então bom, os bipolares, e aí todo mundo mais ou menos, né, falando a mesma Uhum. coisa, assim. Achei interessante isso também, assim, acabei não trazendo. Tá. Isso, exatamente. Só para retomar, então, a ideia de fazer grupos de jovens, por exemplo, que o Reich Tem começou, um tema em questão, tem um né, tema em exato. comum, né? Agora, tu vê que essa ideia dos grupos serem os parentes pobres é uma deturpação da psicanálise, a ideia do individualismo. A sociedade é Uhum, individualista e o psicanalista, então, é apolítico e trabalha os indivíduos. Então, com isso, a gente mantém uma alienação no sentido sim. amplo, né? Então as pessoas não se dão conta que porque o grupo ele tem essa característica de encontrar alguém que tem um problema em comum comigo, tem uma tarefa em comum comigo e também de uma organização social, né? Por exemplo, Uhum, quando a Mary Langer pensou nos grupos de donas de casa, era justamente pensando esse lugar da mulher, né? Quer dizer, uma luta das mulheres pela emancipação, quando ela encontrava alguém que tinha vivendo a mesma situação que ela, né? uhum. Então Sim, uma ela ficou possibilidade de organização na polis também, né? Acho que isso exatamente. é um... Então, por isso que a gente tem que rever essa ideia de que essa psicanálise que só trabalha com os indivíduos num consultório particular é uma psicanálise que é deturpada, é uma psicanálise que foi Uhum, apropriada por um sistema, por um modo de uhum, pensamento individualista, né? E talvez na origem da psicanálise não fosse essa a perspectiva, né? Talvez o Freud uhum. ele ficasse muito com medo das massas, né? Mas, mas o pequeno grupo não tem nada a ver com as massas, então fazendo esse recorte aí nessa diferenciação. Então Sim, era isso perfeito. aí só para marcar. Muito Obrigada, Marta. obrigada, muito obrigada. Excelente apresentação.
Eu que agradeço. Valéria? Bom dia a todos. Bom dia, Cleo. Bom dia. Então, te ouvindo aqui, sem o monitor, né, aberto, parece que entrou melhor, né, sem todos esses compartilhamentos de olhares aí. Achei interessante quando você colocou, né, na sua fala de que é um espaço, o grupo é um espaço aí para se separar, né? Eu acho que ele é um espaço para você se identificar e desidentificar. Ele é um espaço que abre, né? Que dá mais fluidez para ser, mais possibilidades, né? Eu, particularmente, antes de Covid, eu comecei a trabalhar grupos sobre relacionamentos amorosos. Depois passei para a modalidade online. E é tão interessante quando você percebe na fala dos outros essa aproximação e esse distanciamento do outro e de si, né? É a possibilidade de movimentar, né? De se conhecer e reconhecer ao mesmo tempo, né? Eu acho isso muito rico, né? Acho muito rico. E eu acho que a psicanálise ela é importante para dar suporte para esse fluir, para esse movimentar, né? Para gerar acontecimentos com o outro e consigo ao mesmo tempo, se afastando e se aproximando ao mesmo tempo, né? Eu acho enriquecedor, né? É isso que mexeu comigo aqui, que fez uma marca. Sim. Obrigada. Legal. Eu que agradeço. E acho que é bem isso, assim, né? Porque a psicanálise também, porque a psicanálise vai sempre se ocupar disso, que é da dimensão do que se diz, né? Do enunciado, mas também disso que circunda o que se diz, né? Que é do não dito, que é da enunciação ali, né? Então, acho que poder voltar o olhar para isso, assim, dá um outro olhar para o grupo, né? E outra intervenção do coordenador também, justamente, né, sentar nesse lugar de um ideal, assim, mas muito interessante também esse teu trabalho, né? Até fiquei me perguntando o que tu sentiu de diferença do pré-pandemia e durante pandemia, assim, nessa mudança. Não sei se tu quer compartilhar um pouquinho com a gente. Bom, então, eu faço grupos anualmente. Eu estou preparando já a versão 2023, né, desse grupo. E foi difícil, né, porque eu tive que aprender a estar online, no sentido da tecnologia, acho que todo mundo sofreu bastante, né, a princípio. E pessoas que não aceitaram o online, radicalmente, né? E foi uma transição assim, e as que aceitaram gostaram muito, porque com o aprendizado você disponibiliza e você compartilha, né, slides, como você fez, que possibilitam, né, um olhar, o ler, você compartilhar imagens que eu acho que são muito fortes, né, e que com o grupo falam forte também. Então, foi uma mudança que foi bem aceita e também não. É exatamente a diferença, né? E o que eu identifico, o que eu vejo que é melhor para mim, é o que me possibilita uma abertura, ou aquilo que em mim está fechado para o novo, né? Então, é uma percepção disso, né? Do outro, né? E tudo bem, cada um no seu tempo, né? De abertura, de fluir, de se identificar ou de se separar, né? Mas não foi fácil, não. Hoje está bem melhor organizado. E eu achei que, para mim, como a pessoa que está compartilhando e trocando ali, estar no Zoom e podendo ter essas ferramentas foi muito enriquecedor, muito, muito, né? Que no presencial eu era limitada, né? Nesse contexto tecnológico, né? E aí, gente, o que mais? Quem mais trabalha com grupos aí, ou já viu outras perspectivas, inclusive? Ô, Josias, eu quero perguntar uma coisa para a Cleo. Claro. Eu queria saber, porque ela citou o exemplo das professoras se ajudando, e eu percebo muito que quando
nos grupos alguém Eu não ajudou? tô te escutando, Olivia, tá bem baixinho. Tu pode começar de novo, por favor. Melhorou? Melhorou? É que, assim, eu vejo muito que quando as pessoas nos grupos se ajudam, igual você falou das professoras, sabe? Assim, potencializa o grupo. E eu pensei nos grupos de crianças, sabe? Eu vejo muito nas escolas hoje que tem separação de turminhas de crianças. Tem as crianças que são, eu vou chamar assim como era na minha época, mas eu não sei se tem outros nomes hoje. Tem as populares, aí tem os nerds. Eu era do grupinho dos nerds que só me procurava para fazer prova. Então, assim, tem o grupinho dos atletas e tal. E e aí, assim, quando você coloca alguém para ajudar, e eu via isso também na minha época, né? Fala assim, por exemplo, ó, tal aluno está precisando de ajuda de vocês, ele está com um problema. Por exemplo, teve isso na minha turma com uma menina que teve anorexia. Ela não está conseguindo comer, então se vocês puderem ajudarem a motivá-la e tal. Então, cada dia um trazia uma coisinha de casa, falava, ó, eu fiz brigadeiro para você, e dava um brigadeiro para ela, e ela comia o brigadeiro em atenção ao colega, né? Então, assim, você tem alguma experiência disso, assim, de grupos que você mobiliza as próprias pessoas do grupo a ajudarem umas às outras? Eu, particularmente, respondendo a tua pergunta, não em específico, assim, né, nisso, né, mas tu fala disso, assim, das crianças e dos adolescentes, que eu acho que tem uma riqueza aí justamente pela posição desses sujeitos, né, no próprio laço social, na polis, enfim, né, pelo seu estatuto ali um pouco de gerúndio, né, de constituição. Me lembro, o Josias vai rir de mim, de um caso do Voltolini, que eu tenho lido bastante, que ele fala de uma aluna numa escola, em que uma menina com diagnóstico de autismo, e ela tinha um sintoma assim que ela revirava o lixo e comia o lixo orgânico, assim, coisas que tinham ali de restos, enfim, era um perigo, né? Porque ela poderia ter algum problema sério de saúde, e também, bom, enfim, não cabia ali, né? Não fazia, é uma coisa muito fora, assim, né? E aí, assim, todo mundo tentando intervir, e aquela coisa, assim, de ninguém conseguia, né? Monitora, e vinha psicólogo, e vinha diretor, e falava, e nada adiantava, até que em um determinado momento um coleguinha vê ela fazendo isso, e diz, que nojo, isso é lixo, você não come lixo. E aquilo causa um efeito nela, assim, acho que justamente, aí ele supõe isso também, né, na escrita do caso, justamente porque ali não era um adulto falando desse lugar de quem sabe, né, lugar da autoridade, assim, mas foi algo em ato ali de um par, né, então dessa relação mais horizontalizada que parece que ali produziu algo para ela, né, mas que foi isso, foi muito fortuito, né, não era uma situação que foi propiciada, grupal, para que isso acontecesse, não que isso não seja importante, não tem efeitos, né, na clínica da URGS eu sei que já há alguns anos se desenvolve um trabalho de grupo terapêutico com as crianças, né? E, claro, em muitos outros lugares também, né? A gente tem a Maison Vert, o Lugar de Vida, né? Que vão trabalhar nessa dimensão, assim, do encontro entre os pares também, né? Nesse tempo da infância, da adolescência, assim. Mas grupos em que os outros se ajudam, que eu fico pensando, assim, que eu acho que se o coordenador consegue suportar, né, muitas vezes abrir mão desse lugar de saber, né, um lugar de uma certa mestria, isso acontece, né? Eu fico pensando em grupos de pais, né, que muitas vezes se juntam, seja em escolas ou em, sei lá, pais de autistas, né? Agora tem um monte disso. Que, enfim, a gente pode questionar ali por N motivos, mas tem uma relevância, muitas vezes, quando esses pais conseguem se escutar, se compartilhar, né? E tem até uma dimensão política também, né? De poder reivindicar algumas coisas com as secretarias, o ministério, até com o legislativo, né? Então, acho que me parece que os grupos onde os participantes podem se ajudar tem muito a ver com uma característica também da coordenação, né? De poder propiciar esse laço, assim. Então, não sei se te respondo, mas fiquei pensando nisso. Obrigada, Cléo. Responde sim. Acho que especificamente no caso dos pais, tem um problema porque tem pais que se identificam assim. Eu sou mãe de autista, eu sou pai de autista, né?
e toma esse lugar como referencial de vida, né? E daí deixar esse lugar para ele tem um significado muito maior do que simplesmente abrir mão de um saber, sabe? Mas eu concordo com você, gostei muito da sua resposta. Obrigada. Me pôs a serviço aqui. Posso falar, Josias? Quem está falando? Eu, Márcia? Márcia, tudo Vai lá, bom? Bom Márcia. dia a todos e todas, a todos, todas. E, Cléo, eu quero primeiro agradecer, né, a sua apresentação, foi muito legal e assim me provocou muito, né? E eu fiquei lembrando de trabalhos que eu já realizei, que eu realizo com grupos. Mas eu vou ter uma questão final, assim, eu fiquei pensando na questão do ensino na universidade, quando eu trabalhava com universidade. Eu dava aula para alunos do curso de pedagogia do último ano. E eles me diziam, eu trabalhava em grupo, porque eu trabalhava linguagens artísticas, expressão corporal, trabalhava música, artes plásticas. Então, eu lembro que os alunos diziam assim, que depois do meu trabalho, a sala não tinha mais panelinhas, mas era um grupo, né? Né, só de ouvir isso, eu achei fantástico, né? O quanto que é bacana, né, você poder trabalhar com esse narcisismo das pequenas diferenças aí, né, quando você trabalha o grupo. Eu já trabalhei também, como a colega falou, esqueci o nome, com grupos religiosos, com grupos de jovens em escola, com grupos de crianças, com grupos de professores, com grupos de idosos. Trabalhei bastante com arte-terapia com idosos. E assim, na arte-terapia com idosos, às vezes eu percebia que eu precisava fazer atendimento individual, né? E às vezes eu propunha e a pessoa vinha e dava muito certo, a produção depois era outra, sabe? Depois do atendimento individual. É, Hoje eu trabalho, eu tenho acho que um pouquinho mais de 10 grupos, eu trabalho com grupos de leitura, que é um outro modelo, é online, né? E a gente encontra também em alguns grupos esse narcisismo das pequenas diferenças, né? A gente tem que ter um joguinho de cintura ali para trabalhar, mas tem dado muito certo. E agora, mas o que eu fiquei pensando, Cléo, a questão do nó borromiano, como fazer essa leitura do nó borromiano nos grupos. Isso aí me provocou um pouco, assim, sabe? Eu até estava vendo a questão do narcisismo, do gozo, do supereu, né? Como é que você, se você pudesse falar um pouquinho, que eu fiquei, isso me provocou mesmo. Sim. E acho que é a questão do curso, né? Justamente encontrar essa leitura, né? Nessas temáticas que a gente está trazendo. Mas eu acho, assim, Márcia, né? Tendo lido ali a Jassner, eu acho que ela coloca algumas questões ali para essa lógica borromiana, né? Então, em primeiro lugar, ela contrapõe o grupo como um círculo, né? No sentido, assim, né? Dessa lógica em que o coordenador ou a tarefa está no centro e todo mundo está nessa equidistância, né? Porque o círculo ele é perfeito. E que seria uma lógica que ela nomeia como uma lógica religiosa, né? Então, a lógica do sentido único, né? Da certeza, desse fechado, né? E ela propõe, então, pensar não numa lógica circular, uma lógica esférica, mas sim nessa lógica borromiana, onde o centro é o furo, é o vazio, né? E se a tarefa, então, vai estar nesse centro, né, ela vai estar nesse lugar como do objeto A de causa, né? Esse lugar de movimento, assim. Então, ao mesmo tempo que está nesse lugar de um inatingível na totalidade, ou seja, a gente nunca vai dar conta de tudo em um grupo, também está nesse lugar de motor, de mola propulsora, né? E acho que em outro sentido que ela vai falar da lógica borromiana é nesse lugar do coordenador e da intervenção, né? Que a intervenção do coordenador, ela precisa levar em conta, né, esses três registros que fazem, que inodam o grupo da mesma forma que também inodam o sujeito, né? E que então tu vai ter intervenções, né, no real, no simbólico e no imaginário, né? Tanto que ela faz essa crítica à primazia da interpretação, né? Porque não vai ser só essa função de um coordenador,
né? Então, mas eu acho que é muito relevante o que ela traz, e é o que eu tentei transmitir, assim, para vocês, também desse faltou a palavra. Recriação dos tempos do sujeito. Aí depois tu fala, então, Josias, um pouquinho mais disso, que Flesler é a tua área. Mas um pouco assim, de tirar desse lugar pejorativo também o campo do imaginário, né? Que é o campo justamente da formação da trama grupal. Né? E se a gente pensa nesse nobo romiano, né? Os 3 registros estão em condição de igualdade, cada um faz limite aos outros 2. Então, todos são importantes, todos precisam estar ali em questão, né? Acho que outro ponto também bem relevante que ela traz é a questão da tarefa como sintoma, né, como esse quarto enodamento que estabiliza a estrutura, né, e que serve para estabilizar tanto a estrutura do grupo quanto a estrutura do próprio sujeito, né, e acho que o exemplo que eu trouxe da professora, talvez dê para pensar que aquilo fez um efeito muito de sujeito para ela, porque ela vinha numa angústia muito forte, né, esse menino eu não dou conta dele, então eu sou uma professora ruim, porque eu tenho que dar conta das crianças, eu não dou conta dele, né? E ali o efeito do grupo produziu nela uma outra leitura, né? Aquilo foi até terapêutico, a gente pode pensar assim, mas propicia um pouco uma certa mudança de posição para ela que permite apaziguar essa angústia, né? E a gente pode pensar em Então, uma transferência negativa também, né, que ele tinha com ela. não sei, Porque acho que daí a transferência é fundamental em qualquer trabalho, né? E sem assim, dúvida. eu sempre dizia isso, né? Que ninguém aprende com quem a gente não aprende com quem a gente não gosta, né? Se não tem uma transferência, né? Com o professor ali, uma transferência positiva, o trabalho fica muito difícil, né? Hum. Mas ao mesmo tempo, a própria Melanie Klein, que a gente critica horrores, mas ela tem o seu mérito em dizer que, bom, às vezes um bom trabalho analítico também vai acontecer sob uma transferência muito negativa, muito odiosa, né? Porque às vezes ali o sujeito não tem a pretensão de agradar e ele consegue colocar, né, as suas questões. Mas acho que sim, acho que Mas é. aí eu já tenho algumas questões em relação a Melanie Klein, porque eu acho que Claro, ela nomeava as coisas, né? E ela não nominava, ela nomeava as coisas. Eu acho que ela matava um pouco a palavra, né? Mas isso é outra história. claro, não, sem dúvida, né? Mas o próprio Lacan dizia, se eu não me engano, né, que a Melanie Klein era uma bruxa que mirava onde via, acertava onde não via. Né? É, Quando é o caso Dick, por exemplo, né? Eu acho que ela nomeou tanto que ela não, né? Eu acho que ficou o trabalho dela ficou muito comprometido, sim. Mas não sei, né? Márcia, se te. É uma leitura Sim, minha, sim. né? Não, perfeito, tá bem. E não sei se te explico também melhor, acho que foi mais ou Sim, menos sim. o que eu quis Uhum. trazer, assim, retomar só um pouco nessa. Açougueira, a Lívia está falando. É porque a hora que ela fala o trem, está entrando na mamãe, ela, né? É a mesma coisa que o teu está tendo um adulto, né? E aí começar a dar nome para as coisas que ele está me trazendo, né? Aí a palavra mata a coisa, né? Eu acho que ela meio que fazia isso, né? Sim. Não desmerecendo todo o trabalho dela, tudo, mas, né? Eu tenho algumas questões assim que. Uhum. Mas obrigada, Cléo. Imagina, eu que agradeço. Ô, Márcia, até cortando aí um pouquinho, mas é porque assim, quando você falou da transferência, é engraçado que me veio muito, eu posso estar totalmente errado, que eu acho que eu sou a mais inexperiente aqui do grupo todo. Mas eu pensei muito assim na ideia de que quando a criança às vezes não encontra totalmente em casa, e eu vejo muito isso hoje, sabe? Um ambiente de aceitação para os defeitos dela, porque ela tem que ser sempre perfeita, ela tem que ser sempre melhor, ela tem que sempre fazer tudo muito direitinho, ela acaba encontrando algumas pessoas que ela admira e gosta para testar isso. Quando ela não consegue fazer isso, criança, às vezes chega até em relacionamentos românticos mesmo, né? Hoje é dia dos namorados, então eu vou trazer um relacionamento romântico, que chega e fala assim, então eu vou testar meu namorado, nem é consciente isso não. Aí começa a fazer um monte de coisa errada para ter certeza, não, essa pessoa me aceita igual uma mãe aceitaria, sabe? Do jeito que eu sou. Né? Então talvez essa criança tivesse levado esse lado difícil para a professora, exatamente por achar que aquela professora, por ser da maneira que a Cléo descreveu, uma pessoa mais doce, uma pessoa mais compreensiva, né? Uma pessoa afável, que era
pelo que ela disse, da turma toda ali, a professora que mais acolhia os alunos, ele falou, poxa, essa pessoa vai aceitar o lado negro da força aqui, né? Deixa eu expor esse lado para ela, porque alguém vai me aceitar Uhum. como eu sou. Foi o que E me veio em mente, né? é interessante isso que você está colocando, Lívia, porque eu lembro que eu tive um grupo na universidade, nas minhas aulas de expressão corporal, eles chamavam, o nome era movimento, o nome da disciplina. E aí eu tinha uma aluna que sempre chegava atrasada, e ela chegava e cutucava um, cutucava outro, e assim, eu tinha feito todo um trabalho, né, com o grupo para começar a desenvolver o trabalho do dia, e ela chegava atrasada, e daí eu fazia com eles uma autoavaliação escrita, e ela relata na autoavaliação o quanto que ela tinha dificuldade de trabalhar o corpo, e daí eu fui entendendo, né, por que esse movimento dela de chegar depois e meio que ela meio que atrapalhava tudo que eu tinha feito até aquele momento, né? Porque eu tinha que retomar o trabalho com o grupo, né? E é isso, né? Eu acho que é uma forma de, olha, estou aqui, me veja, né? Eu deixo testar se realmente ela vai me acolher ou não, né? Eu me lembrei disso ó, com a sua fala. E foi muito legal porque ela mudou a forma de agir depois dessa autoavaliação, né? A gente conversou e ela modificou a forma dela de agir com o grupo, né? Essa história de chegar atrasada e de ficar mexendo com as pessoas, né? Era uma forma de ser vista, né? E testar o quanto que ela era aceita ou não. E você acolheu, né? Sim, foi muito legal. Assim, essas situações assim a gente leva, né, para a vida da gente mesmo, né? O quanto que o outro, né, tudo a linguagem, né? Como tem um livro da Doutor, né, que é tudo a linguagem, né? E é isso, né? É uma forma que ela encontrou de se comunicar. Assim, assim, eu não quero tomar mais o tempo, não, porque teve um paciente com psicose infantil muito grave que eu atendi que ele tinha, acho que eu já até citei esse paciente aqui, ele tinha uns amigos imaginários e ele não gostava de falar disso para ninguém porque as pessoas tinham muito estranhamento. Na verdade, os amigos não eram imaginários para ele, né? Para eles, os amigos eram reais mesmo. E aí, quando ele falou isso para mim a primeira vez, ele disse em tom de muito segredo, né? Eu tenho amigos que as outras pessoas não veem. Eu descobri que elas não veem, só eu vejo. Aí eu falei, ah, é? São imaginários? Ele disse, não, não são imaginários. E aí ele até olhava, às vezes, para as cadeiras, assim, como se tivessem uns amigos. E daí ele viu que eu não estranhei isso, né? Que eu agi com naturalidade. E ele passou a falar desses amigos também com naturalidade. Então ele chegava e falava, sabe os meus amigos, aqueles que eu te falei? Então foi muito interessante isso, porque o que ele precisava para se abrir era ser acolhido. Muito bem. Olha onde é que vamos aí com a proposta dos grupos, né? Mais algum comentário, gente? Alguma pergunta para Cléo? Não, só comentar aí, né? É um acolhimento do grupo de amigos, né, dessa criança também, né? Então, e que venham todos, né? E quanto isso é, é importante, né, para acolher o outro, né? O que eu comentei antes que remetia a essa noção teórica da ALBA é que a ALBA não trabalha com grupos nesses termos, né? Mas ela, quando fala das intervenções com as crianças e que ela analisa, então, a criança, os pais, o encaminhador escola, né, o juizado, é uma série de pessoas envolvidas com uma determinada finalidade. E assim como na vinheta que a Cléo trouxe, quando essa professora começa a falar
e ela faz a intervenção de não interpretar e deixa isso circular, né? Isso tem um efeito interessante que talvez não teria se ela só interpretasse, né? Desse uma resposta para a professora. Então, o uso, pelo menos da maneira como eu estou entendendo, que a Cléo foi apresentando, tem um pouco a ver com essa leitura que a gente pode fazer do que vem daí, seja no atendimento na clínica, seja na escuta num grupo, em que o analista vai estar nesse lugar de mediação, mas uma leitura de como, em que registro intervir aí, né? Que a Cléo, quando eu estava falando, ela disse, daí eu não intervi. Mas ela interviu, não falar, né, não interpretar, é uma intervenção. Só que uma intervenção num outro registro. Assim como a Alba, quando está falando da recriação dos tempos do sujeito, ela fala de casos, ela dá muitos exemplos nos livros dela, em que a intervenção não pode ser com a criança naquele momento. Então, ela tem uma interpretação, tem uma questão para trabalhar, mas não dá. Se ela fizer isso com a criança, acaba o tratamento ali, né? Se fizer com o pai, com a mãe, num determinado momento. Então, faz uma intervenção, por exemplo, com o encaminhador, utilizando a vertente simbólica com o encaminhador, para que esse encaminhador, por exemplo, a escola, faça uma outra intervenção que retorne, né, a ela poder trabalhar uma questão específica, então, na clínica. Então, acho que tem muito paralelo que a gente pode fazer para pensar o sujeito no laço no qual ele se estabelece, ele se ancora. Acho que a leitura dos 3 registros do Novo Romiano nos ajuda a pensar, a localizar a intervenção, né? Isso que eu fiquei pensando, né? No uso do nó em relação aos grupos. Sim. Não, perfeito, Josias. Acho que é super pertinente isso que tu traz. A gente não sabe, né? Eu fico curiosa pensando se daqui a pouco elas duas não têm uma interlocução, né? Ambas argentinas contemporâneas, né? Assim. Acho que é bem isso que tu diz, assim. Acho que essa é a delicadeza da escuta do analista em ambos contextos, assim, né? Em que tempo está a transferência, em que momento está o tratamento ou o grupo, né? E em que registro aqui, né? Isso se opera, porque às vezes é isso, intervir, e às vezes não intervir, né? Ou finalizar mais cedo, ou às vezes interpretar, né? Mas isso precisa estar situado, assim. Então, obrigada, também acho bem importante isso que tu disse. Bom, a gente está chegando no final. Alguma última consideração que alguém tenha? Se não, a gente pode estar, então, Léo, algum comentário final teu para o pessoal aqui? Não, só agradecer muito a escuta e as contribuições. Estou muito contente de estar aqui. Agradecer de novo o convite, né? E acho que eu te passo os slides, Josias, para que quem quiser as referências, né, possa ter acesso e buscar. Mas é isso, só Legal. agradecer de coração mesmo, gente. Obrigada. Nós que te agradecemos, Cléo. Muito obrigado mesmo por estar trazendo essa contribuição tão importante aqui para o curso e que a gente vai poder seguir trabalhando. Então, eu coloco os slides depois na pasta do Drive e também o pessoal pode ter acesso às referências e também seguir estudando o que tu vai apontar ali. Gente, então, eu Obrigada. particularmente me despeço de vocês aqui, né, nesse encontro de hoje, né? Desejo uma boa aula na semana que vem e a gente segue em contato. Tá Tchau, bem? obrigada. Obrigada, Josias e Cléo. Muito grata. Obrigada, Josias.